Olá pessoal, tudo bom? Eu vou mostrar aqui aquele passo a passo, o tutorial daquela aula que eu dei sexta-feira. Para isso nós vamos utilizar aqui o pôster do Quarteto Fantástico. E lembrem-se que todas as técnicas utilizadas em todos os pôsteres serão e podem ser utilizadas em todos os outros pôsteres. Vamos abrir o arquivo aqui. Quarteto Fantástico. Ok. Agora nós vamos abrir 3 arquivos de referência. Um que é esse prédio aqui, Empire State. Eu achei um prédio aqui da Prefeitura de São Paulo, que ele está na posição quase que parecida com dessa daqui, mas dá pra gente aproveitar e fazer um meteoro caindo aqui. Tá? Esse, qualquer um desses. Vamos lá então abrir a referência dessas imagens, que é o Empire State. Cada um vocês vão encontrar essas referências nas pastas de vocês, que eu já disponibilizei. Então vamos lá, Empire State e prédio da prefeitura aqui. Vamos abrir esses dois primeiro. Vamos primeiro colocar Empire State. Primeiro vou selecionar esse objeto para copiar. Para eu selecionar tudo é Ctrl A, seleciona, depois copiar com Ctrl C. Quando eu copiar uma imagem aqui, ele já cria uma camada automaticamente aqui embaixo, Ctrl V. Ok. Agora o que eu vou fazer é fazer uma seleção por camada aqui. Eu só vou desabilitar essa camada aqui, background, para não pegar essas informações que estão a mais. Eu vou em Select Color Range. Conta-gota já está selecionado, eu vou selecionar a cor. Eu vou selecionar o conta-gota adicional, que ele tem esse mais aqui, que ele adiciona as cores. Percebam aqui, quanto mais eu vou selecionando as cores, maior é a seleção. Estão vendo ali? Essa que ficou muito forte. Aqui tá bom. Aqui tá ótimo. O restante depois. Posso até tirar um pouquinho aqui. Ok. Ele já efetuou a seleção. O que eu tenho que fazer agora é... Percebam uma coisa. Quando eu aplico a máscara, ele não vai esconder a seleção que eu quero, né? Que é o Empire State. Ele escondeu o inverso, que foi justamente as cores que eu escolhi. Então tem que dar um Ctrl Z. Eu vou inverter a cor. Para inverter a seleção, inverter a seleção é Ctrl Shift I. Inverteu a seleção. Agora nós vamos adicionar a máscara. E vou lá. Ok? Vamos habilitar a camada de baixo. Já temos mais ou menos a posição. O que nós vamos fazer agora é diminuir. Eu vou mostrar para vocês, mostrar para vocês o Free Transform. Para eu acessar esse Free Transform, eu pressiono a tecla Ctrl T de Tatu. Posiciono a minha torre do Empire State próximo. Percebam que eu tenho aqui alguns pontos âncoras, que são esses quadrados, né? Que tem aqui em volta da seleção do objeto. Para eu rotacionar, para eu diminuir o tamanho. Se eu clico aqui e seguro, ele altera o tamanho, mas de forma desproporcional.
Para eu alterar de forma proporcional, eu pressiono o botão esquerdo do mouse e o Shift, ó. Então eu pressiono primeiro o botão do mouse, depois o Shift. Agora o que eu faço? Eu solto primeiro o botão, a ordem é a mesma. De apertar é a mesma de soltar. Solto o botão do mouse e solto o Shift. Porque se eu fizer o contrário, vou mostrar para vocês. Eu estou com Shift, eu vou soltar o Shift e depois o botão. Ele sai da proporcionalidade do objeto, tá bom? Vou diminuir mais um pouquinho. Acho que aqui tá bom. E vou rotacionar. Para rotacionar, é só vir nos cantos dessa imagem selecionada, nas arestas dela aqui, ó. Percebam que o mouse ele muda, né, de desenho. Eu dou um clique no botão esquerdo, seguro e rotaciono mais ou menos na posição aqui. Rotacionei, soltei. Agora eu vou mover para esta posição. Movi. Para eu sair do comando do Free Transform, que é o Ctrl T, eu pressiono a tecla Enter. Saiu. Agora eu vou continuar excluindo essas informações aqui. Como é que eu faço isso? Com a camada ativada, eu vou selecionar a ferramenta borracha, o brush. Borracha não, desculpa, o brush. Com a tecla B de bola. Eu só venho aqui, confirmo se está na cor preta e venho. Opa! Só um minuto. Já achei um problema aqui. Da última vez que eu trabalhei, ó, eu deixei a opacidade em 10%. Tem que ser 100%. Ó. Senão ele demora muito, né, para excluir essa informação. Ok. Exclui tudo. Maravilha. Já está mais ou menos na posição. Agora vamos pegar outro prédio aqui, que é da prefeitura. Novamente, seleciono tudo, Ctrl A, Ctrl C para copiar. Vou para a camada do trabalho. Ctrl V para colar, ele criou novamente uma camada. O que eu vou fazer aqui, eu já vou criar a máscara aqui, tá? Crio a máscara, eu vou excluir agora aqui. Vou pintando para excluir aqui, tá bom? Eu vou adiantar um pouco o filme, daqui a pouco a gente volta, vocês já vão ver a seleção de tudo. Ok, pessoal. Agora, antes da gente continuar, eu vou fazer a primeira posição, depois a gente remove, né, essas árvores. Eu vou mostrar como é que se remove essas árvores da frente. Vocês completam depois o trabalho com o restante das árvores, tá bom? Então vamos lá. Ferramenta de seleção, tecla V. Vou posicionar o nosso objeto aqui. Percebam, ó, que aqui ele tem uma falha aqui do brush, né? O que eu posso fazer? Seleciono a ferramenta B e pronto. Vamos lá. Então o que eu vou fazer aqui? Vou diminuir um pouco a opacidade para eu poder visualizar o prédio de trás. E vou aplicar aqui a ferramenta Free Transform. Free Transform, agora eu vou mostrar outras opções da ferramenta de transformação livre. Botão direito em cima do objeto que você aplicou o Free Transform, Perspective. Reparem que esse prédio aqui está mais aberto, né? E aqui, ó, ele está reto, mais fechado. Eu tenho que abrir um pouco aqui na base do prédio, eu clico com o botão esquerdo e abro. Percebam, ó, que aqui, ó, ele já está mantendo a mesma proporção, né, do ângulo aqui. A gente tem uma realidade maior. Tudo bem? Fiz isso. Agora eu vou botão direito de novo.
Scale, para aumentar o tamanho dele, porque esse prédio aqui é maior, ó. Ele aparece até aqui embaixo, mais ou menos, né? Tá? Vou dar um Enter. Vou tirar a opacidade só para ver como é que tá ficando. Ah, só tem agora que abaixar um pouco aqui. Aqui e aqui, né? Que ele não tá de acordo com o desenho. Ó. Vou descer para vocês verem. Ó. O ângulo tá um pouquinho menor. Esse lado aqui que tá muito mais acentuado. Vamos colocar na posição. Aí. Ctrl T. Agora nós vamos selecionar a opção botão direito do Free Transform, botão direito do mouse e a opção Warp. E aqui nessa opção, ó, eu tenho também alguns pontos âncora, que são esses 4 quadrados, e tenho mais alguns que apareceram aqui, que é esse redondinho aqui, ó. Percebam que se eu mexo esses que estão com essas bolas pretas, o ponto âncora com a bola preta, ele cria uma concordância entre um ponto e o outro da imagem, entre as duas extremidades. Se eu quiser mexer na parte interna, eu clico aqui no meio. Reparem o que ele faz. Ele mantém a referência como ponto que eu estou clicando do mouse. É a minha referência para fazer alteração ou deformação do objeto. Tudo bem? Seja ali, ó, seja aqui. Qualquer lugar que eu pegar como referência do mouse é que ele vai fazer a deformação. Então nesse caso aqui eu quero que ele desça aqui. Vou pegar essa ponta aqui e descer um pouco aqui primeiro. Vamos descer aqui. Pronto. Vamos descer aqui também. Aí, tá mais ou menos. Tá bom. Vou dar um Enter. A posição está mais ou menos boa, porque depois vai vir coisa na frente, ele vai ocultar bastante informação. Mas é importante que apareça o prédio, né, atrás do coisa. E como o dele também. Vocês vão ter que procurar um prédio também, né, uma torre, nessa posição e fazer esses efeitos aqui, que são aqui os reflexos do meteoro, né, que está caindo. Tudo bem? Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó, como é que a gente corrige de uma forma rápida, sem utilizar a ferramenta Clone Stamp. Como é que eu faço para cobrir, né, corrigir essas informações? Tecla Z, que é o zoom. Vou dar um zoom primeiro aqui, posicionando aqui no centro. Eu vou copiar essa área aqui, ó, que está intacta, né? Eu quero que seja uma cópia disso. Eu venho aqui com a ferramenta poligonal laço. Eu dou o primeiro clique do laço poligonal e marco a região que eu quero copiar, né? Eu tenho que delimitar a região que eu quero fazer a cópia ali. Ele fez a cópia. Lembrem-se de selecionar a camada. Aqui ele está selecionado, selecionar o objeto. Aqui está selecionado a camada da máscara. E tem que ser a camada do objeto. Selecionei, dou um Ctrl C, Ctrl V. Ferramenta de seleção, tecla V. E o que eu faço? Eu simplesmente clico e arrasto e posiciono próximo da outra imagem aqui. Olha lá, que maravilha. Ele ficou um pouco mais curto aqui, porque eu desci. E aqui também ficou. O que eu posso fazer? Ctrl T. Aumenta um pouquinho aqui, ó. Aumento mais um pouquinho. Olha lá. Enter. Percebam lá. Mais um. Aí eu não preciso dar um Ctrl V, né? Eu posso vir duplicar essa camada, ó.
Seleciono ela, clico e solto em nova camada, ele duplicou. O que eu faço? Eu venho e arrasto para cá. De novo, Ctrl T, Free Transform e aumento um pouco, né, a posição aqui das janelas. E Enter. E olha só, né, quando eu der um zoom aqui, vou dar um zoom, Finish Screen. Olha lá, quando você olhar o objeto, você não vai falar que tinha árvore aqui, né? O que nós temos que fazer depois, vocês continuem depois com essas árvores aqui, tá bom? E essas do canto também é um desafio para vocês. Porque aqui eu tenho, ó, aqui embaixo e não tem a continuação. Mas eu tenho uma aqui, ó. Eu posso pegar essa de referência e replicar essa aqui. Tudo bem? E essa aqui, ó, replicar para as outras. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, depois que fiz isso, selecionar todas as camadas que você duplicou. Shift, seleciona todas. Botão direito, eu vou fazer um Merge Layers. O que é isso? É juntar todas essas camadas em uma única camada. Merge Layers, vocês perceberam que de duas passou para uma. Ó. Tudo bem? Ok? Agora vamos trabalhar no meteoro. Vou fechar esses arquivos aqui que não vamos utilizar mais. Abrir o meteoro. Eu tenho algumas referências de meteoro que eu já coloquei na pasta. Tem um brush aqui também que eu vou falar mais pra frente o que é isso, que é de fogo, chama. Esse, três e esse daqui. Vou abrir. Primeiro, vamos pegar o meteoro. Eu vou fazer a mesma coisa, só que ao invés de eu pegar essa laço poligonal, eu clico com o botão esquerdo, seguro e coloco o laço tool. Por quê? Porque eu não tenho, né, uma perfeição de seleção aqui. Eu posso selecionar essa parte de fora mesmo, para não ficar tão próximo do amarelo do meteoro, né? A gente exclui isso depois. Selecionou Ctrl C, vamos para nossa camada, nosso arquivo e Ctrl V. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui nesse meteoro, eu vou fazer ele aqui, tá bom? Errei o comando. Tem que mudar a ferramenta para a seleção que é feita. Ok. Opa. O objeto tá. Aí. O que eu vou fazer? Aqui eu vou criar também a máscara nesse objeto. E vou pintar também com a ferramenta Brush, B de bola. Eu vou fazer todo o contorno do meteoro, tá bom? Tem que fazer todo o contorno dele. Eu vou adiantar um pouco o filme e a gente se encontra no finalzinho da seleção. Pronto, já fiz a seleção, já pintei, né, essa seleção aqui na máscara. Agora eu vou aumentar a minha ferramenta Brush, botão direito, no degradê, seleção degradê e não corte seco. Eu vou aumentar um pouco aqui, mais um pouquinho. Não tem um padrão, tá? É no olho, depende do tamanho do seu arquivo, tá bom. Dou um Enter para confirmar e vou diminuir a opacidade aqui em 50%. Para quê? Para ele não tirar tudo de uma vez, né? Percebam que ele deixa um pouco mais fraquinho aqui, ó, né? E eu não perco a definição aqui mais escura do meteoro. Pronto. O que eu vou fazer? Ctrl T. Vou reposicionar. Vou rotacionar. Reposiciono. Diminuo o tamanho. Nesse aqui eu não preciso me preocupar muito com a proporcionalidade, não. Aqui tá bom, ó. E posiciono aqui. Epa.
dou um Enter. Ok. Eu vou colocar uma camada branca aqui, só para vocês verem o efeito, tá? Para eu preencher a camada inteira é o Ctrl. Ó, mais fácil de perceber as imperfeições aqui, né? Como é que eu faço a correção disso? É simples. Seleciono a camada, botão direito aqui, ou desculpa, botão direito não, selecione a máscara, ferramenta Brush, mudar a opacidade para 100% e vim aqui, ó. Tem que fazer isso na camada. E aqui é o do prédio. Seleciono o prédio e ó, mesma coisa. Seleciono o meteoro, tem uma pontinha aqui, pronto. Ok, deixa eu dar uma suavizada um pouco maior. Aqui eu vou jogar um blending aqui de screen aqui em cima. Não aparece no branco, eu vou desligar, né, a camada branca que eu coloquei como referência. Vou desabilitar, prestem atenção aqui, ó. Como muda. O que eu vou fazer agora? Eu vou duplicar esta camada, né, para ter o meu meteoro um pouco mais forte, reforçado. Ele está mais forte do que o normal porque eu tenho dois meteoros, o do cartaz, do pôster e o nosso, né? Quando tiver só o pad vai ficar um pouco mais próximo do real. Aqui nós não vamos fazer o mesh, vamos deixar assim. Não esqueçam, né, de nomear essa camada aqui, ó, Empire State, 2 cliques, Empire State, para você saber, né? Eu vou colocar aqui, ó, prédio prefeitura, uma referência para a gente saber o que é. Esse aqui, meteoro prédio, meteoro prédio. Esse aqui, mesma coisa, meteoro prédio 1, né, que é o mesmo. Tudo bem? Agora eu vou dar um zoom no nosso objeto. E eu vou colocar esses reflexos que nós temos aqui, né, do meteoro. Vamos abrir aquela imagem. Nós temos aqui 3 referências que eu peguei. Vocês podem utilizar o que vocês quiserem, gente, tá? Eu vou utilizar essa daqui. Selecionar tudo, Ctrl A, Ctrl C. Vem pra cá, Ctrl V. Vou diminuir o tamanho da minha camada. Ctrl T. Não precisa manter a proporcionalidade aqui, porque ele não tem uma definição, né, de tamanho, padrão. Aqui, ó, eu rotaciono. Eu deixo essa parte mais forte, ó, como tá aqui, ó. Tá vendo? Mais forte para fora e mais fraca para cá, ó. Mais ou menos como tá aqui. Só diminuo um pouco mais o tamanho. Aí, Enter. V do objeto de seleção. Posiciono aqui. Eu venho na camada, coloco Screen. Tá lá. Percebam a diferença aí, tá vendo? É assim que a gente consegue construir os efeitos. Bom, isso é o que eu queria mostrar para vocês hoje. Nessa aula, vocês têm que fazer o mesmo conceito aplicado dos prédios, desses dois, para todos os outros. Nós temos algumas referências que eu já puxei. Não lembro se tem esse prédio aqui, mas se não tiver, coloca um prédio qualquer, parecido com esse, mas para fazer o efeito de reflexo do meteoro também. Tem o de nuvem, coloquem as nuvens atrás dos prédios, para depois colocar os personagens de vocês. Tudo bem? Nos encontraremos no próximo
tutorial. Fiquem com Deus, em paz e até daqui a pouco. Um abraço.